Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Edu e hoje eu estou aqui para falar de notícias. Esse é o DNE News, uma primeira edição aqui, talvez, não sei, a gente já fez algumas edições sobre notícias, eu tô falando besteira, na verdade. Mas vamos falar sobre algumas notícias que chegaram e abalaram as estruturas nossas nessa semana, para quem trabalha com tecnologia. A gente teve algumas coisas legais que eu queria comentar com vocês e no episódio de hoje eu tô aqui sozinho, mas junto com você, querida ouvinte, querido ouvinte, que sempre acompanha o Dev na Estrada toda semana e não vai deixar de ter episódio nessa sexta. E não sei que dia que você tá ouvindo, mas toda sexta, na manhãzinha, você já recebe aí o download no seu player favorito. Então vamos lá, vamos começar o nosso giro de notícias. E esse episódio tá sendo gravado também em vídeo. E você que não acompanha a gente lá no YouTube, aproveita agora para se inscrever. No YouTube nosso é Dev na Estrada também, se você procurar você vai achar lá. Então se inscreve que a gente vai começar a postar mais vídeos e mais interação através do YouTube. Até para você também ter uma alternativa de ver esses rostinhos que aparecem aqui, rostinhos queridos que aparecem aqui no Dev na Estrada. Primeira notícia, não tem como não falar, né, do lançamento de uma nova rede social da Meta, que é a Threads. E eu vi um monte de gente falando Threads, né? Na verdade é Threads, né? Quem já trabalha com programação já há um tempo sabe como pronunciar. Mas, olha só, uma notícia de agora, né? Que a nova rede da Meta, Threads, acumula 30 milhões de usuários em menos de 24 horas. Lembrando que a Meta fez uma estratégia de lançamento onde você podia importar os seus usuários do Instagram para dentro da rede social, e eu acho que isso foi uma das excelentes estratégias, né? Uma das mais, talvez, inteligentes estratégias que eu já vi de lançamento de aplicativo, porque tá dentro do ecossistema, né, do app. Então, poxa, 30 milhões de pessoas e bateu um recorde também que antes era de outras redes, de números de usuários em menos tempo. Eu acho que em 2 horas alcançou o número de 1 milhão de usuários, né? Acho que foi mais ou menos isso. Então, olha só, a Threads, na verdade, é uma tentativa da Meta de rivalizar com o Twitter, até porque a gente tem visto algumas decisões do Twitter nessas últimas semanas, né, que foram bem polêmicas, principalmente o lance de limitar o quanto que você podia ver de posts na sua timeline por dia, a não ser que você fosse verificado ou usasse o Blue Meta, o Blue Verified lá, né, na verdade. E aí, se você assinasse o Twitter Blue, você pode ver mais tweets na sua timeline. Isso foi bem polêmico, muita gente ficou bem revoltada com isso. Enfim, e eu acho que tem um pouco também do movimento que o Elon Musk começou a capitanear ali de, em tese, né, permitir que as pessoas falem, né, discurso livre, mas infelizmente, né, a gente viu muito discurso de ódio, muito tweet problemático, muito conteúdo problemático e ainda vê no Twitter, né, então essa parte de moderação foi uma das afetadas até pelo layoff que o Twitter fez. E aí uma curiosidade que eu queria comentar com vocês, que o Twitter ameaçou processar o Meta após o lançamento do Threads. Olha só que interessante, né, o advogado do Twitter teria entrado em contato com a Meta, de acordo com o e-mail obtido pelo site norte-americano Semaphore. E olha só, vou ler um pouquinho a notícia aqui pra vocês. O Twitter, controlado pelo bilionário Elon Musk, ameaçou processar a Meta de Mark Zuckerberg após o lançamento do Threads, nova rede social do grupo do Facebook e Instagram em formato de texto, de acordo com um documento obtido pelo site Semaphore. Alex Spiro, advogado do Twitter, diz em e-mail a Zuckerberg ter preocupação séria que a Meta esteja se apropriando de maneira voluntária, sistemática e ilegal dos segredos de negócio e outras propriedades intelectuais da empresa. Olha só, acusação grave aqui, hein? Vamos ver. Meta teria contratado vários ex-funcionários do Twitter ao longo do último ano. Desde que a rede social do Passarinho Azul foi adquirida por Elon Musk, mais de 6 mil empregados foram demitidos. Twitter acusa a Meta de usar esses funcionários para criar cópia. O Twitter se reserva o direito de buscar remédios civis e judiciais para prevenir qualquer revelação
retenção ou uso de propriedade intelectual pela Meta, escreveu. Olha só, gente, que coisa interessante. É uma parada que talvez valha comentar aqui e a gente entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Nesse layoff, nessa onda de layoffs que aconteceu no mercado, né, o Twitter foi uma das empresas que mais demitiu pessoas, né, e em termos de proporcionalidade da empresa, assim, se eu não me engano, era uma porcentagem bem alta. Eu vou tentar confirmar esse número em algum momento aqui. Mas eu lembro que foi bem impactante, né, e houve uma redução muito drástica, assim, de pessoas dentro do Twitter. E aí que tá, né, essas pessoas estão disponíveis no mercado. E aí a discussão que eu queria puxar é sobre esse aspecto da propriedade intelectual. E veja, em algumas empresas, né, e isso é praxe, você quando entra, você assina alguns termos de contrato, lá o famoso NDA, ou outros tipos de documentos que você se compromete a não divulgar coisas sensíveis da empresa. Dentre essas coisas, em alguns casos, código, fonte de serviços e tudo mais. Mas nesse caso, gente, olha só que engraçado, né? Não existe uma patente oficial desse formato de rede social, e nem deveria existir, né, porque é meio bizarro, e pelo que eu entendi, assim, eu tava lendo outra notícia sobre esse assunto, e isso, na verdade, é só uma tentativa de gerar um buzz aqui, um assédio judicial, talvez, não sei, mas é uma galera que tem muito dinheiro, né, então essa galera vai tentar, de alguma forma, até pensando um pouco na cultura americana, de processo e de judicializar muita coisa, isso com certeza ia acontecer. Mas engraçado, porque cai sobre as pessoas desenvolvedoras de novo, um aspecto de propriedade intelectual com relação ao código e, em tese, propriedade intelectual, né, da empresa. E aí é uma discussão que a gente podia depois, em algum momento, fazer um Dev na Estrada só sobre isso, sobre propriedade intelectual de código e o quanto que talvez a maioria dessas empresas acaba utilizando o código que é aberto para fazer coisas que são de propriedade intelectual reservada ou privada. Então, veja, é interessante essa discussão, sabe? Eu acho que é um ponto que vale um episódio só sobre esse assunto. Mas, enfim, tá aí a polêmica, né? Essa ameaça de processo. E eu acho que isso vai dar pano pra manga. Só comentando um pouco mais dos aspectos da nova rede social, né? Você precisa ter um perfil na plataforma, como qualquer lugar, né? E no Threads você pode publicar textos de até 500 caracteres. Isso aqui também é um ponto diferente do Twitter, né? Que é de 240, a não ser que você for Twitter Blue, se eu não me engano. Você tem fotos. Eu já tenho conta lá. Inclusive o Dev na Estrada já está lá. Se você quiser seguir a gente, é @Dev na Estrada também. Mas a parte de fotos eu achei que foi muito ainda inicial. É óbvio que acabaram de lançar e vão melhorar muita coisa ali. Mas eu achei que tava muito pobre. Por exemplo, você não tinha a opção de fazer crop de foto, que é uma coisa básica das ferramentas nas redes sociais no geral, né? Vídeos de até 5 minutos, isso aqui eu não sabia, mas é legal pra quem trabalha com vídeo, com conteúdo, é bom saber essas informações, né? Olha só, isso aqui eu achei legal, ó. Diferente de outras redes, o Threads é uma rede descentralizada. Segundo a Meta, a ideia é que seja possível conectá-la com outras plataformas que suportam o protocolo ActivityPub. E veja, eu tava lendo que parece que... tá aqui, ó. Até o momento, dentre as opções, o Mastodon, outra rede inspirada no Twitter, tem suporte a esse padrão. Então, pra quem, acho que futuramente, se eu não me engano, você vai poder integrar sua conta do Threads com o Mastodon, que é uma rede social descentralizada que surgiu há algum tempo atrás como alternativa ao Twitter. Inclusive eu tenho uma conta lá que o Medium forneceu, eu nem lembro o endereço na verdade, pra ser sincero. Mas enfim, eu achei legal essa opção e parece que é um movimento do Threads de se integrar com outras plataformas, tá? Então, legal isso aqui, né? Eu acho que isso aqui é bacana. E só lembrando, né, o Threads já tá com 30 milhões de usuários, mas olha só que interessante aqui, ó, com 8 horas, menos de 8 horas já estava com 10 milhões de pessoas dentro da plataforma. Só pra vocês terem uma ideia, né, 30 milhões é mais do que o número de usuários do Twitter no Brasil, que é uma média de 20 milhões. E eu tenho minhas dúvidas, né, que são 20 milhões mesmo, mas, enfim, me parece que cresce bastante, assim, com essa estratégia do Meta de integrar com os usuários do Instagram. Mudando para uma próxima notícia aqui, uma próxima pauta, o que muda com a nova lei da igualdade salarial? Queria trazer esse assunto aqui pro Dev na Estrada. A gente sempre fala dessas pautas aqui, né, sobre salário, sobre trabalho, sobre carreira, e eu acho que esse é um ponto interessante para quem tá ouvindo a gente. Eu vou ler a notícia aqui para vocês, não sei se todo mundo sabe, mas a gente teve uma lei aprovada, né, e sancionada de igualdade salarial,
que criminaliza, né, empresas que, na verdade, estabelece uma fiscalização, vou ler aqui depois, para empresas que não pratiquem a igualdade salarial entre homens e mulheres, ou que desempenham na mesma função, e coíbe discriminação por raça, idade e origem. Deixa eu ler aqui para vocês a notícia antes de eu comentar alguns pontos. Foi sancionada na segunda-feira, dia 3 de julho, a Lei 14.611, que estabelece a fiscalização mais rígida e multas maiores para garantir a igualdade salarial para homens e mulheres que desempenham a mesma função, além de coibir discriminação por raça, idade ou origem. E os principais pontos são, olha aqui, ó, em caso de discriminação comprovada por gênero, raça, etnia, idade ou origem, a empresa deverá pagar multa equivalente a 10 vezes o salário devido, além de pagar a diferença devida à funcionária que for prejudicada. Em caso de discriminação, a pessoa também terá direito à indenização por danos morais, e as empresas com 100 ou mais funcionários deverão apresentar relatórios semestrais com informações publicadas de forma anônima que permitam a comparação objetiva entre salários, critérios remuneratórios e proporção de ocupação de cargos de liderança preenchidos por mulheres e homens. O relatório também deverá fornecer dados estatísticos sobre outras possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia e idade. Deverão ser implementados canais de denúncias e ações para promover a diversidade e inclusão nas empresas, incluindo programas de incentivo à captação profissional e treinamento de lideranças. Gente, isso aqui, para mim, é um grande avanço, assim, um baita avanço, e eu falo até de um lugar onde eu conseguia ter acesso, né, a essas informações, pelo menos na minha área de tecnologia, e eu sei que existia, sim, desigualdade dentro dessa área que eu fazia gestão, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque com a lei, isso não é mais possível, né? Com essa lei, você vai ser sancionado e vai sofrer uma sanção e vai ter a multa de 10 salários e tudo mais. Então, assim, qual que foi a minha abordagem como pessoa gestora que fazia a gestão de um time que eu tinha essa capacidade de poder mudar esse cenário? Junto com o pessoal de People, né, eu sentei, a gente definiu um plano pra gente equalizar salário, porque existia até uma questão de localização, salários que eram diferentes até por conta da região que as pessoas estavam, e eu sei que algumas empresas praticam esse tipo de abordagem de pagar um pouquinho menos por causa da região que elas moram. Enfim, eu acho que essa lei, ela traz pra gente algo que talvez as empresas deviam ter feito antes, que é fazer essa equalidade de salário acontecer dentro das empresas, né? E eu vi casos, gente, não é um negócio que muita gente fala assim, mas essa pauta parece, mimimi, não sei o quê. Não, gente, é real, assim. Você tem estudos, eu vi isso com meus próprios olhos, de pessoas ganhando até 90% a menos, tá? Eu já vi casos assim, mulheres principalmente ganhando 90% a menos. E então, meu papel foi equalizar esses salários, eu tive a oportunidade de fazer isso e tive também o apoio da empresa, o apoio das pessoas de People, então isso foi legal, mas não é toda empresa que olha pra isso e, aliás, talvez se eu não tivesse puxado isso, talvez a empresa não tivesse feito, né? Então esse é um ponto de atenção. Depender das lideranças para fazer isso, talvez isso não acontecesse. Então, por isso que essa lei é importante, no sentido de colocar um critério agora legal e também de sanção para empresas que não cumprirem esse tipo de coisa. Eu não sei o que vocês acham, depois comentem aí no onde vocês estão assistindo e deixem aí a sua opinião sobre esse assunto. E eu sei que para as mulheres vai ser algo muito bom, né? A gente vai enfrentar isso de uma forma muito mais séria do que antes, não só com campanhas no LinkedIn, na internet, mas de uma forma mais definitiva. Acho que esse era um ponto que eu queria comentar com vocês. Próxima pauta, não dá pra não falar de inteligência artificial, né? A gente aqui no Dev na Estrada, pelo menos as pessoas integrantes aqui, né, os hosts, né, as pessoas hosts, elas não têm tanta experiência, aliás, quase zero experiência com inteligência artificial, né? A gente usa ferramentas, mas a gente não manja, né? A gente não é pessoas especializadas nesse assunto. Mas a gente tem usado bastante e tem consumido conteúdo sobre esse assunto. Então eu queria trazer aqui um ponto que eu achei interessante, né? Sobre os limites da inteligência artificial na educação. Existe um debate muito grande, né? Sobre as escolas estarem passando por um momento de entender como que, por exemplo, linguagens de aprendizado, né, por exemplo, LLMs, como o ChatGPT e outras ferramentas parecidas, elas serem usadas para confecção de trabalho escolar
ou até de criação de redação, enfim, existe um debate que está rolando para quem trabalha com educação. E eu vou trazer essa notícia aqui só para a gente comentar, mas olha só que interessante, né? O relato de um estudante que diz ter sido acusado de plágio pelo professor, que teria usado o ChatGPT para detectar a trapaça, ajuda a explicar, segundo especialistas, os limites do uso da inteligência artificial na educação. O aplicativo da OpenAI, que tem a Microsoft, controladora no LinkedIn, como principal investidora, não é capaz de detectar se um texto foi gerado artificialmente. Os falsos positivos são o que desenvolvedores chamam de alucinações, ou a tendência da máquina de reproduzir informações incorretas que soam coerentes. Especialistas ainda recomendam o uso de IA em sala de aula desde que professores e alunos entendam como a tecnologia funciona. Olha só que interessante, né? Parece que teve um caso de um aluno que o professor falou, eu coloquei no ChatGPT, eu vi que você plagiou, né? Eu vi que você copiou. E não, ele não tinha feito. E aí esse efeito, né? De alucinação, até o André, um amigo meu que trabalha com Data Science já faz um tempo, e ele comentou num post meu, porque eu falei, eu tava procurando referências para construir um conteúdo, eu queria referências acadêmicas. E aí eu pedi pro ChatGPT, falei, eu tô procurando me ver algumas referências acadêmicas sobre esse assunto. E aí quando ele listou as referências, eu clicava nos links, ou os links apontavam para lugares errados, ou os links não tinham nada a ver, assim, estavam quebrados, enfim. E aí eu comentei isso até no LinkedIn, e aí o André me falou assim, cara, isso aí que você tá falando é normal, acontece esse tipo de coisa, e isso se chama alucinação. Eu falei, alucinação, né? Que é isso? Aí ele explicou, o André até falou, Edu, mas o ChatGPT não é um serviço de busca, esse tipo de comportamento é esperado. E aí você tá usando um martelo para apertar um parafuso. Acho que a analogia é perto disso. Porque eu falei que eu tava buscando referências e talvez não fosse o melhor lugar, né? Aí, até falei, eu entendo que não é mesmo, mas quando eu peço pra montar um conteúdo que contém as referências, ele me manda dessa forma que comentei, saca? Aí ele falou, aí é outro problema, que é chamado de alucinação. Modelos como o ChatGPT vão alucinar para gerar link pela forma como eles foram pensados. Modelos mistos como Bing Chat ou Bard vão gerar pelo menos os links corretos, apesar do texto não necessariamente ser o que está escrito no link. Porém, as referências tendem a fazer mais sentido. Aí ele até falou, alucinação é um problema em aberto desses modelos. Eu falei, isso aqui, não manjava desse problema de alucinação. E olha só, até o Elder Clay Reami comentou a mesma coisa, né? O ChatGPT e outros LLMs nesse campo produzem listas de referências com títulos, autores, datas e nomes de periódicos altamente críveis, mas muitas vezes irreais. As respostas são imprecisas e geradas pelos modelos probabilísticos. Então olha só, gente, tudo isso eu abri aqui para comentar com vocês que o ChatGPT, ele tem um entendimento, a gente está gerando um entendimento de inteligência artificial por conta da popularidade do ChatGPT, que é preocupante, né? E aí eu tô falando por experiência própria, eu tava aqui reclamando de uma coisa que não faz sentido, né? O ChatGPT talvez não seja para esse tipo de coisa que eu tava querendo usar. Então, e até saiu um vídeo agora, né, do Cauê Moura e do Castanhari lá no Podpah, e que, cara, foi muito alarmante, assim, e, enfim, tem várias referências que vão contra o que foi trazido ali, e aí o Castanhari até postou referências de onde ele achou o conteúdo, enfim. Eu acho que a gente tá criando um alarmismo muito grande com relação ao assunto, e ao mesmo tempo, a gente, até uma notícia que saiu recentemente, que o uso do ChatGPT começou a cair bastante nesses últimos meses aqui, pelo menos, porque eu acho que é isso, né? Não passa, talvez, de um hype que é gerado, e, pra ser sincero, eu tenho usado o ChatGPT pra resumir alguns textos meus, eu tenho usado pra organizar conteúdo, eu já tenho um conteúdo, eu mando o texto pro ChatGPT, ele faz um refinamento ali, uma organização melhor, tem me ajudado bastante para esses casos de uso. E eu sei que muita gente tem criado texto de mídia social com o ChatGPT. Eu acho um pouco problemático, porque você percebe quando o tom de voz da pessoa muda, da mesma forma como a escrita, né? Quando você escreve alguma coisa diferente, de um formato diferente, você percebe que não é a pessoa que está escrevendo. Então, eu acho que não tem ainda aquela sensação natural da coisa, porque, óbvio, é uma inteligência ali que foi usada para criar, que é limitada, não é uma inteligência de ser humano. Dificilmente a gente vai ver isso, né? Pelo menos eu acredito que vai ser muito difícil a gente ver isso com os nossos olhos, né? De uma inteligência artificial que
se equipare ao conhecimento e ao cérebro humano, né, como muita gente tem falado por aí. Então, é um modelo que repete conteúdo, organiza o conteúdo do jeito que ele foi ensinado, né, o modelo. Então, enfim, gente, é uma discussão que eu acho que vale a gente discutir de certa forma com cuidado, e principalmente ouvir pessoas que entendem, como o caso aqui do André e do Ed Clay, que comentou aqui no meu Elder Clay, desculpa, que comentou no meu post. Essas pessoas talvez entendam muito mais. O André, eu sei que sim, é um cara que é especializado nesse assunto. Então acho que vale a gente ouvir quem é referência, quem trabalha de fato com o assunto, antes da gente sair dando nossa opinião e trazendo todo esse ar de alarmismo e tudo mais, né? Enfim, interessante, mas é um ponto é um ponto legal pra gente ficar a par. E até eu tenho visto que muita gente tem usado, né, ferramentas de inteligência artificial no dia a dia. Eu acho que a gente comentou isso no episódio do Stack Overflow, na última survey, né, na última pesquisa que o Stack Overflow fez. Eles colocaram até uma sessão sobre inteligência artificial, né? E eu comentei lá no meu canal, no People Tech, que acho que 70% das pessoas, praticamente isso aqui, elas planejam usar, 43% já usam ferramentas de IA e 25% não usam, mas planejam usar. Então a adoção é muito grande, assim, né? E se você pegar as pessoas que estão favoráveis a usar, né, 77% das pessoas desenvolvedoras responderam que são favoráveis ao uso dessas ferramentas no desenvolvimento de software. Então, veja, é um negócio que eu acho que vai ajudar muita gente assim a ganhar produtividade e eficiência. Mas, gente, lembrando, sempre usar essas tecnologias com cuidado. Código que é gerado por outra máquina, não é para ser humano, sempre vai precisar de um olhar nosso. Eu não acredito em código totalmente automatizado, pelo menos na realidade de times que vão precisar dar manutenção e continuidade num produto. Acho que nesses casos é mais difícil você usar ferramentas assim de forma definitiva. Agora, se você for fazer trabalhos esporádicos, freelas, hot sites, coisas promocionais que tem uma duração curta, poxa, não faz sentido ficar pensando muito em usar, é só usar e mandar bala, né? Então, acho que vale a pena, assim. E olha só, 82% das pessoas, né, que responderam a pesquisa disseram que usam ferramentas, né, das que usam ferramenta, 82% usam para escrever código de fato. Eu acho que é isso, assim, né? Pô, escreve um trecho que vai buscar uma informação numa API, retorna e formata dessa forma. Pô, é legal, isso te ajuda a quebrar um galho, assim. E também, 48% aqui, quase 49% das pessoas usam para debugging e para buscar ajuda. Então, pô, eu não tô entendendo esse trecho de código. Então, enfim, eu acho que ferramentas são úteis e a gente precisa se aproveitar delas para otimizar o nosso trabalho. E calma, gente, não vai substituir as pessoas programadoras tão cedo do dia a dia dos times, beleza? Então é isso, gente. Esse foi um episódio do Dev na Estrada mais rápido, mais curto, porque é um formato diferente. A gente tá testando esse formato agora. E se você curtiu, lá no Spotify, para quem usa o Spotify, você pode comentar e deixar lá um feedback agora. Você tem uma caixinha lá de texto que você pode deixar um texto. Mas para quem não tem o Spotify, eu gostaria muito que você fosse lá no nosso Twitter, ou lá no Threads agora, ou até mesmo no Instagram, e deixasse o seu comentário. O que achou do formato, se curtiu, acha que vale ter mais episódios dessa maneira. A gente tá testando modelos, até porque a gente precisa se reinventar. Todo mundo, acho que precisa se reinventar, seja na nossa carreira, seja nos nossos projetos. Acho que todo momento a gente precisa pensar em como reinventar as coisas, e isso faz parte da nossa evolução como pessoas aqui nessa terra. Então, gente, agradeço demais você ter acompanhado a gente até o final. Espero que você tenha curtido o episódio. Deixa aí o seu comentário, curta a gente nas redes sociais e acompanhe a gente nas novidades lá no YouTube, como eu falei no começo, no @devnaestrada, porque virão em breve. É isso, vejo vocês na próxima. Até mais.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.